Deus maravilhoso. Vamos convidar todos que não conhecem Jesus. A irmã Maria José até perguntou pelo meu irmão, né? Ela comentou das crianças. E aí eu comentei com ela que ele fez um trabalho comigo na Vila Margarida. E ele está fechado também agora numa espetaria lá no Afonso Pena. E eu creio que agora vai, né? Não é fácil, nós sabemos que tem aquele altos e baixos, né? A pessoa está bem, daqui a pouco do nada vira a cabeça, mas enfim. Nós não podemos deixar de orar, né? Coloquei em oração e Deus, nós oramos e Deus foi o restante, né? Então não podemos julgar também, na verdade, somos falhos. Mas eu creio que Deus ele tem dado várias chances, não só essa, né? Mas eu creio que ele abraça com todas as garras que ele tem, né? A minha esposa até cedeu assim, entre aspas, não ia alugar, mas acabou alugando para ele, mas falou para ele que era uma oportunidade, né? Coisa que eu não deveria falar, mas eu estou falando porque para ele entender também que uma hora você se cansa, né? Você dá uma mão e a pessoa não agradece, então primeira coisa é gratidão, né? E eu creio que Deus está fazendo maravilha na vida dele, amém? Esse louvor é muito lindo, né? Quarto segredo. Deus de maravilha, só o Senhor é Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Deus maravilhoso. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Revelar os meus mistérios
Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Agradeço por todo mundo, Senhor Jesus. Obrigada, paz, amado. Presbítero Marcelo, pode passar para mim? Orar? Eu vou levar a palavra. Bom, deixa aqui. José Carlos, dá uma luz para mim. Aleluia, Jesus, santo é teu nome, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Jesus, de oração, na qual nos colocamos diante de Ti, Senhor, na graça e misericórdia daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que o Senhor tome tua serva nessa noite, dentro dos seus faces, unja, abrir e fechar o seu lado, sustente a sua vida, a sua fé, e a todos que aqui estão, Senhor, nessa noite. Fala aos nossos corações, segundo a sua palavra. Eu nem só de pão viverá o homem, toda a palavra, Senhor. Manifesta, Senhor, teu poder, cura as que estiverem enfermos, sustenta, fortaleça, abençoa e conceda sobre eles a bênção e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Jesus. Você recebe, Senhor, as palmas. Glória a Deus. Vamos começar em Juízes 13, a princípio do 1 ao 7. Juízes 13, do versículo 1 ao 7. Nós vamos falar a gente tem um RG, né? Nós temos um RG, nesse RG está o nosso nome, está o nosso número do RG, está o CPF, está o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe. E isso é importante, porque quando nós saímos e acontece algo, o que acontece? Se você for atropelado ou acontecer alguma coisa na rua, eles vão procurar um RG. E lá vai estar escrito o teu nome, lá vai estar escrito teu pai, tua mãe, quem você é e se você existe no registro. Mas nós vamos falar da identidade que nós temos, que Deus nos deu antes da gente ser formado. Antes, a identidade de Deus nas nossas vidas. É Juízes 13, do 1 ao 7. Isso. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Você percebe que ele tem uma identidade já aí. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda, porque a gente acha tantas coisas na Bíblia dizendo guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Você só guarda algo que é importante, senão você não guardaria. De te beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, que sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima.
e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Sansão era nazireu. Nazireu, eu achei umas traduções, dentro da Torá, é o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus. Segundo a Bíblia, a marca mais comum da separação do homem comum para um homem de Deus. Um homem com propósito de Deus. Um homem que foi feito para a glória de Deus refletir nele. Então ele foi separado. Antes mesmo de todos os projetos do seu pai e da sua mãe, existia um projeto maior na vida dele, que foi o de Deus. E principalmente achei lá sobre Nazireu, que não era para cortar o cabelo, não comer derivados de uva, nada que viesse da uva, nada poderia ele comer. Deus quer sempre uma resposta daquilo que Ele nos capacita para fazer. Quando Ele dá algo para nós, Ele quer que nós tomemos conta daquilo e quer que nós progredimos nisso. Não quer que a gente fique estacionado com aquilo na mão. Ele quer que a gente trabalhe naquilo que o Senhor nos deu, porque Ele que te fez assim, Ele vai te capacitar para que você cumpra o propósito pelo qual você e eu nascemos. Sansão nasceu para o propósito de libertar o povo de Deus da escravidão e servidão. Mas hoje a gente muitas vezes não tem um trabalho tão árduo, né? Muitas vezes hoje o trabalho é um pouco mais leve, mas não deixa de ser uma servidão. E muitas vezes não prende a gente fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, muitas vezes. Porque precisamos estar sadios para cuidar dos outros. Porque se você estiver doente, você primeiro tem que se curar, ou ir se curando para poder ajudar o outro. Estar doente, ficar doente e tomar isso, ainda cuidar de outra pessoa, você acaba se prejudicando e prejudicando quem está do seu lado. Então, identificar isso é muito importante. Nazireu, ele não podia 3 coisas: ele não podia uva, ele não podia nada que viesse da uva, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em coisas mortas. E aqui eu vou falar sobre algo bem importante: tocar em coisas mortas. Mas você fala: poxa, mas eu não vou no cemitério, poxa, eu também não vou no velório, poxa, eu também não vivo por aí, né? Nos hospitais esperando a pessoa morrer. Mas você já parou para perceber quantas pessoas aparentemente vivas estão mortas do seu lado? A Bíblia diz que aquele que não está em Cristo não tem vida em si. Se ele não tem vida em si, e a vida que nós temos vem de Cristo, ele não está em Cristo, ele está morto. Mas ele tem a aparência de vivo, mas está morto. Quantas vezes a gente divide isso? Viver no mundo dos mortos é algo, é você sair de casa sabendo que você tem que ir com a espada para guerrear e com o Espírito Santo de Deus para você voltar. Senão você não volta. Porque você vai encontrar muitos mortos que falam, que andam e assim por diante. E eles podem também querer te matar. Porque hoje
é assim, você vem para a igreja e o mundo, eu não preciso mais ir lá fora para falar, olha gente, vem para a igreja. Não, eu trago o mundo para dentro da igreja e o povo vem. Mas isso não é evangelho, isso não é vida, isso é engano e isso é morte. E se a gente não se atentar, assim como Sansão não se atentou, eles vão nos levar à morte também, porque esse é o propósito do inferno, levar à morte. Nazireu, ele não podia nada disso. O que Sansão foi fazer? Põe no 14, Juízes 14, 14, Juízes 14. Desceu Sansão a Timate, e vendo Timate uma mulher da filha dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timate das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que aparência ser super gostoso é. Nós sabemos que Sansão foi para a vinha, aonde ele não podia chegar perto de uva. Mas o que Sansão foi fazer na vinha? Por que ele foi para lá? Muitas vezes nós mesmos colocamos nossos pés aonde Deus não mandou a gente colocar. Muitas vezes nós vamos estar onde Deus não falou que era para você e eu estar. E proibição é não. Não é não talvez, não é não e depois sim, não é não e talvez, não é não. Não é não. O nosso Deus também é Deus de não. Ele é Deus de não. Nós temos que estar aonde Deus quer que nós estejamos. Temos vazios interiores. Ordem de Deus é um mandato, e o mais importante que um decreto do presidente da República. Porque se Deus está falando não vá, não faça, e você faz, você vai morrer. Não tem meio termo. Não tem. Deus jamais vai dar algo que ou nos separa dele ou nos leva para a morte. Um cacho de uva não pode não ter o cheiro de um mais tão forte, mas uma vinha onde são criadas muitas e muitas e muitas uvas, elas têm cheiro. E o cheiro do pecado, o cheiro da morte, ele não é feio, ele é até saboroso, enche os olhos, mas leva para a morte. Leva para a morte, e morte eterna. Porque tudo fora e tudo separado de Deus não está morto, não vai estar, já está. Porque a Bíblia fala que aquele que não estiver ligado na videira viva já está condenado, não vai ficar. Por isso que a Bíblia fala que um dia para Deus é como um século, 1000 anos. Para a gente, Deus ele não está no mesmo tempo que nós. Ele tem um cronos. É 1 em 1 bilhão, é um instante. Assim é o nosso Deus, poderoso em ciência, em consciência. Ele é poderoso, ele consegue ler os nossos pensamentos, ele sabe verdadeiramente do nosso coração quem verdadeiramente nós somos. E aí eu vou falar, quando eu servia aos demônios, porque eu vim do candomblé, né? E aí eu era consagrada para um demônio lá, eu não podia comer carambola, porque dizia que se eu comesse a carambola, porque eu estava servindo tal demônio, aí o demônio ia ficar com raiva. Pensa como eu tinha vontade de comer carambola naquele tempo, só porque não podia. Morria de vontade. Hoje eu comi 2 vezes só.
Mas a proibição, não vá, não faça, não ande, é a mesma coisa que você pega uma criança de 2 anos, põe ela na ponta do mar e ela fala: mãe, posso ir? Você fala: pode. E ela vai, e você deixa. Você sabe que ela vai morrer afogada. Você vai deixar? Assim é Deus com a gente. Ele vai deixar que a gente morra? A morte eterna. Eu não estou falando de uma morte do corpo, porque essa morte do corpo, desde que herdamos de Adão o pecado, todos vamos morrer na carne, mas o Espírito é eterno. E nós não podemos entrar na eternidade na terra, porque o Espírito Santo de Deus está na terra. Então o reino está aberto na terra. É na terra. Agora que eu sou de Jesus, eu posso comer tudo, graças a Deus. Eu vou na feira, vejo carambola, tenho vontade de comer carambola. Mas a gente consegue assimilar por que é tão importante a gente querer algo que agora a gente pode fazer e antes não podia. Porque nós somos assim. Nós, seres humanos, somos assim. Não podemos estar onde Deus diz que nós não podemos. No Éden, tudo eles podiam, menos a árvore da ciência do bem e do mal. E Eva e Adão comeram e começaram. E a primeira coisa que foi tirada dele foi o acesso à árvore da vida. Eles tinham todo aquele paraíso. Acho que ninguém conseguiria ser mais feliz que eles, porque não trabalhava, não tinha ninguém mandando, né? Tinha todo aquele paraíso, e mesmo assim a única coisa que não podia, eles quiseram. E aí tá, mas foi a Eva. Mas a Bíblia fala que o homem e a mulher, eles estão juntos. Se eles estão andando junto, o que ele fizer vai respingar em mim, o que eu fizer vai respingar nele. Existe isso na família. Existe, você não está por conta própria. Existe uma família que você pode simplesmente pegar o nome dela e arrastar pela lama, ou simplesmente honrar. E aí eu volto a pensar que o Deus fala: honre seu pai, honre sua mãe. Quantos filhos têm desonrado seus pais e suas mães? Sendo mau exemplo, sendo mau filho, não cuidando. Eu acho isso o topo do topo, sabe? É algo assim que mesmo como cristã eu ainda não consigo conceber, que é os filhos não cuidarem dos pais. Não consigo, porque a gente é a mãe, nossa mãe gerou, nossa mãe com pai, às vezes não sem pai, mas foi criado, foi cuidado, estava lá na febre, estava na doença, estava ensinando a andar, não desistiu. E hoje em dia, porque a gente tem vários idosos e eles precisam que agora que nós venhamos cuidar deles. Quantos filhos desonram os seus pais, que vivem na morte, que não cuidam dos seus? Isso para mim é o mais horrível de tudo. Porque independente do que você falou, que a sua mãe, seu pai criou você, fez ou não fez, na Bíblia está assim: honrar é pai e mãe. Não está dizendo assim, se for bom você honra, se não for você joga fora. Não, está dizendo honre, cuide, porque depois vai viver como o mundo. Ai, morreu, que saudade. Ai, morreu, eu estava triste. E quando estava aí, quanto tempo tu se dispões a cuidar realmente daqueles que te ajudaram a crescer, que te criaram, bem ou mal, o ruim que seja? Isso é ingratidão. E a ingratidão é algo ainda que eu preciso ser liberta, porque isso me fere a alma de um jeito, mas Deus está trabalhando nisso. Mas a ingratidão, sabe? O pensar só em si, o meu eu, minha vontade, meu querer, meu isso, meu aquilo, sabe? Ser humano, depois que inventaram: eu não sou capaz, eu não posso,
não se esforça. Querem que, eu quero tudo que venha do céu, venha uma varinha mágica, resolva minha vida, aconteça tudo. Jesus ainda leve eu para a eternidade, leve os meus pecados, os meus erros. Passei a vida inteira plantando no inferno, descobri a verdade, continuo plantando no inferno. Tu acha que tu vai para onde? Para o inferno. Porque hoje em dia, escolhido. Temos a marca da promessa. Que promessa? Lúcifer, que era o bem da guarda real. Lúcifer não precisava de fé, ele via a Deus. E porque ele pensou, ele só pensou, ele foi banido. Mas nós decidimos se queremos realmente ser de Deus ou não ser. Queremos realmente estar vivo, queremos andar com esses mortos que estão por aí. Eles falam, eles tentam nos impedir de chegar, eles nos tentam impedir de continuar vivo, porque eles querem nos levar para a morte com eles. E isso vai continuar até a vinda do Senhor. Sansão não precisava de um exército para batalhar. Ele sozinho era um exército todo de Deus. Um homem sozinho. Olha o quanto Deus era com ele. Ele nasceu de uma promessa, de uma identidade que veio do próprio Deus. E sua vida seria fenomenal. Porque os projetos de Deus não falham. Mas existe o livre-arbítrio. Eu quero ou eu não quero. Porque muitas vezes Deus dá o dom da vida, mas a pessoa quer o dom da morte. Algo errado nisso? Eu acho que não. Só pode reclamar que está na morte, depois vai para a morte, que não vai sair da morte, e que tudo isso é morte eterna. Pode parecer vida, mas não é. E quando ele vai aonde não poderia ir e se junta onde não poderia estar, ele agora começa a perceber e a fazer uma aliança ou abrir portas que ele não podia abrir. Vamos subir. Mas desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Timate, chegando às vinhas de Timate, eis que um filho de leão rugindo lhe subiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, você vai ver em várias passagens na Bíblia, aconteceu com Saul. Quem deixa o Espírito Santo de uma pessoa é Deus. Quando ele percebe que essa casa não pode mais ser habitada por ele, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão com quem despedaça o cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. A primeira coisa que a gente começa a ver que há algo errado quando a gente começa a mentir para o nosso pai e para a nossa mãe. Assim como a gente começa a mentir para o nosso cônjuge, e assim vai. Quando a gente começa a esconder coisas que são importantes, e principalmente coisas que vão nos levar para a vida ou que vão nos levar para a morte eterna. Sansão agora começa a fazer uma aliança com quem ele nasceu para derrotar. Porque ele nasceu para derrotar um povo da escravidão. Ele tinha a força de um exército. Ele era o escolhido. O que o adversário faz? Ele fala: não, vem para cá que é mais legal. Vem para cá que não tem regras. Não, vem para cá que você vai se dar bem a vida inteira. Vem para cá que vai dar tudo bem. Mas por quê? Porque ele precisa derrotar o inimigo. E Sansão dá essa abertura. Ele começa a fazer aliança com quem ele nasceu para vencer e não para ser derrotado. Não podemos negociar com as trevas.
Gostamos de várias pessoas que ainda estão mortas, aparentemente vivas, mas estão mortas. Gostamos de pessoas que estão nas trevas, mas nós não podemos fazer alianças com elas. Nós podemos orar por elas. Nós podemos apresentar ela ao Senhor, mas nós não podemos fazer aliança com as trevas, porque a gente pode brincar de ser crente, mas o demônio não brinca de ser demônio, e ele não tem misericórdia. É destruir, é matar, e é para isso que ele veio. O tempo dele está acabando. Jesus, graças a Deus, está voltando. Vai levar a sua igreja e vai deixar ele reinando aqui para aqueles que quiserem o engano. E o tormento é muito maior do que qualquer um já sonhou. Que o Covid vai ser uma doce, mega e super doce lembrança. E ele começa a fazer aliança contra aquele que ele nasceu para derrotar. Enquanto Sansão anda, vem ao encontro dele um leão. E o leão cruza o caminho de Sansão. E ele rasga ele no meio. Olha o poder que ele tinha, que Deus deu para ele. Então, o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão. Nem Davi era assim. E nessa ida e vinda, Sansão se aparta do caminho e dos planos de Deus para a vida dele. Porque não acontece simplesmente na noite para o dia. Ai, o gênio da lâmpada apareceu e tudo acordou. É de passo em passo. Por isso que a Bíblia diz: vigia onde você põe seu pé, vigia onde você anda, vigia onde você está. A Bíblia manda a gente vigiar antes da gente orar, bem antes. E Sansão se desvia do caminho, e aí ele vê um cadáver, sobe. Não, é o 8 que ele... Não, é o 8. Esse é o 8. É. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Ele podia tocar em gente morta? Não. Mas ele foi. Ele foi. E eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi ao seu pai e sua mãe e deu-lhes do mel e comeram. Porém lhes não deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Além de levar a morte para si, ainda leva a morte para os seus pais. O mundo pode não ver, mas do Senhor nada se esconde. Nada se esconde de Deus. Nada fica oculto diante de Deus. E Sansão se desvia do caminho e ele vê um cadáver. O cadáver do leão não está podre e nem mal cheiroso. E ele tinha mel. E era óbvio que era de Satanás. Leão cheia de mel. Só Satanás poderia fazer isso. Colocar aparentemente sabor naquilo que seria horrível, porque nós morremos, parou os olhos, a gente já começa a feder, e o animal também começa a feder. Esse corpo da gente não vai entrar no céu, por isso que nós vamos ter um novo corpo, um novo nome. Mas dentro do leão tinha mel. E o mel hoje representa o pecado nas nossas vidas. Parece bom, parece gostoso, mas é morte. Olha a astuta de Satanás. Ele também conseguiu que a terça parte dos anjos de Deus fossem caídos e expulsos com ele. E imagine nós, seres limitados. Se ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a se rebelar com ele,
aqueles que viam a glória de Deus, aqueles que estavam com Deus de dia e de noite. Se Ele conseguiu isso, imagine com nós, o que Ele não faria? Todas as artimanhas é só para nos afrontar e para nos afastar de Deus, nos tirar da vida e nos colocar na morte com eles. Sansão deu mel para os seus pais comerem e não disse a ele, e começou a mentir e a omitir coisas perigosas. Lembra de honrar pai e mãe? Sansão estava levando a morte para os seus pais. Então esse final, o começo parecia tão promissor. A identidade de Sansão, ela foi criada diretamente por Deus, mas os caminhos que ele começou a trilhar levou ele para outro lugar que não era de Deus. Falta de identidade te leva a copiar qualquer coisa. É bom ali, então vamos assim. É bom assim, então vamos assim. Não é bom assim, então agora vamos assim. O meu Deus, ele tem que ser o meu Deus em todos os dias, principalmente nos dias maus. Cadê Jesus? Está no mesmo lugar que ele sempre esteve, nos testando, nos aprovando, nos aperfeiçoando, nos limpando, porque nós viemos da sujeira, ainda estamos na sujeira, e todo dia ele limpa. E temos que ter a consciência de que alguns realmente vão querer e outros realmente não vão querer. O quintal dos outros parece mais verde, mas se você olhar de verdade, vai ver que não é. É só aparência de bom, só aparência de legal. Lute por seus objetivos e metas. Tenha compromisso com Deus e com tudo que você prioriza. Quando nós priorizamos Deus, Deus também nos prioriza. E Deus, Ele nos mima. E eu digo mimo porque muitas vezes eu quero algo e às vezes é algo assim meio banal, mas tem meses que a gente está só por Jesus. E aí você pensou em algo assim bom e falou assim só um pensamento: poxa, Jesus, se eu ganhasse, né? E de repente alguém vem te dar. Eu chamo isso de mimos do Senhor, porque se Ele deu o seu filho para morrer por nós, que Ele não daria? E Ele nos mima assim. Quando a gente decide que a gente não quer a morte, nós podemos viver no meio dos mortos, porque precisamos trabalhar ainda enquanto Jesus não vem. Todo dia de leão, mas sem deixar o que está o mal simplesmente apodrecer a gente por dentro, porque a gente é só interessante porque a gente está em Cristo. Sai de Cristo para ver se Satanás vai querer de novo. Não vai. Nós só somos valiosos porque temos Ele. Quando deixarmos de ter Ele, não somos mais. Ovelha não possui, ela é a posse. Sansão começou a se misturar e a fazer alianças com quem não era de Deus. Sansão foi se moldando ao mundo e os seus pecados, porque é isso que o mundo quer. Que tem, pô, esses crentes estão tão caxias. Poxa, que tem, bebê? Que tem isso? Que tem aquilo? Não tem nada, porque a Bíblia diz que você pode fazer, mas o que isso me acrescenta? O que nisso me muda? O que nisso vai me fazer crescer? O que isso vai trazer de bom para a minha vida? Alegria momentânea, onde as pessoas só podem ficar felizes quando elas bebem? Eu fico feliz até na maior adversidade da minha vida, porque a fé que eu tenho no meu Deus, o amor de ter sido resgatada do inferno para a vida, que passei em milhares de religiões, a qual eu sempre era resto e ganhava resto, aonde eu vivia órfão de pai e mãe. Eu vou trocar essa sujeira toda pelo meu Deus, que foi o único que olhou por mim
demônios aonde eu andava, que guardava e dizia: não mexe nela não, não toca nela não, não leva ela não. O meu compromisso é com Ele, o meu compromisso é com meu Pai, nunca mais órfão, nunca mais só. E a minha fé e o meu amor em Cristo, isso ninguém rouba e eu não deixo. Por isso que a palavra de Deus diz: guarda o que tem, porque querem roubar. Até o meu pior dia, minha maior alegria, porque eu tenho a Deus, e nada nos separará do amor de Cristo, a menos que a gente queira, e eu não quero. E eu falo para o Senhor: se eu sonhar em desviar, salva e leva. Eu já vivi muito mais do que eu jamais sonhei na minha vida, mas eu tenho paz hoje, eu tenho paz, e eu tenho vida com Cristo. Ele é o maior amor da minha vida, Ele é o meu viver, Ele é o meu respirar, Ele é a certeza de nunca mais estar só, e a certeza de que o mundo pode achar que tem controle sobre a minha vida. Coitados, eu sou filha do dono do mundo, do Criador do céu e da terra. Eu sou filha dele, e ninguém tira isso de mim. Ninguém. Não tem ordem maior, não tem decreto maior, não tem, e jamais haverá. Temos muitas oportunidades, mas queremos lugares e ambientes que podem a princípio ser nocivos, mas na verdade esconde cilada para nos levar. Tá todo mundo indo para lá, é legal, vamos também, mas é só hoje. Eu sempre falo que não é uma coisa, é uma hoje, uma amanhã. Quando a gente vai ver, nem sabemos mais quais são os princípios, não sabemos mais nada, perdemos a nossa identidade, o nosso valor. E vale a pena? Não vale. Nós nos prostramos várias coisas ao dia, nós postamos, mas qual é a semente que você tem dado em abundância? O que de verdade você tem semeado na sua vida? O que de verdade você tem feito no nome de Cristo? Vamos falar de 14, sobe. Quando ele, se puderes, e se puderes decifrar, vós me darei a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Eles disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para o que ouça. Não, é o Juízes 15. E aconteceu depois que os dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse a seu pai: por certo pensava eu que todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, e tomou, pois, o seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando nos fizeram o mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada uma da cauda, e fechou e chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a saga do trigo, as vinhas e as olívias. Sansão tomou vinho, Sansão comeu do fruto proibido, Sansão ficou embriagado, Sansão virou presa das suas próprias armadilhas. Sansão foi perdendo a identidade dele e começou a ter a identidade dos filisteus, ou seja, dos incircuncissos. E aí eu pergunto hoje: a sua identidade continua sendo a identidade que Deus
te criou para ser? Ele estava embriagado, preceitos negociáveis, portas de janelas abertas, não nos levam à morte eterna. Ele começou com um ato que deu uma brecha para o outro ato, e aos poucos Deus já não estava mais dentro de Sansão, e ele não percebeu. Quando a gente começa a se moldar ao mundo, aos mortos, quando a gente começa a fazer a vontade dos homens, o mal começa a entrar e a gente não percebe, e quando vai ver, não somos mais nós. E para tirar de novo. Vê no 16 para mim. 17. Eu acho que é 17, vai. Só que sobe. Isso. Sobe mais. Sobe. E aqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Todo ser humano sem regra, todo ser humano sem temor de Deus, ele se mata e mata os outros ao redor. Sabe que eu quero a parte esqueci de anotar aqui. A parte que ele é pego. Sobe. Mais. Então, vem 18. Aconteceu também naqueles dias, havia rei. Não. Bom, eu não consegui achar, depois vê se você consegue achar. Aonde Sansão começou a brincar com Dalila. Aonde está a sua força? Conta para mim aonde está a sua força. Conta para mim porque você é invencível. Conta para mim por que ninguém consegue te pegar. E Sansão foi se embriagando. E primeiro ele se embriagou com a uva que não podia, depois com o vinho que ele não podia, e depois com uma mulher que ele não podia. Por isso que muitas vezes a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica um lar e uma tola destrói. Assim também a mulher rixosa, que é melhor viver sozinho do que viver com a mulher rixosa. A mulher tem um papel importante. A mulher não foi feita para andar atrás, ela foi feita para andar ao lado do seu esposo. Para isso que Deus fez o homem e a mulher. E com a sua desobediência, ele foi sendo roubado, foi perdendo aos poucos o que ele demorou para ver e entender o que estava acontecendo. E talvez ele até pensou em voltar, mas ele não fez. Consequências e colheitas são sempre ao seu redor. Eu plantei hoje, eu vou colher amanhã, bem amanhã. O que eu estou colhendo agora foi o que eu plantei nos últimos tempos. E eu vou começar a colher o que eu estou plantando agora lá na frente. Assim é uma plantação, uma árvore, um fruto. Você não joga lá e já nasce uma árvore com raiz enorme. Assim é a nossa vida. Com um pedaço de osso e uma queixada de jumento, destruía todos e todos. Mas agora sem Deus, ele foi preso, foi furado os seus olhos. E daquele que foi escolhido por Deus, tudo isso porque negociar o inegociável, que são os princípios de Deus.
Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, eternamente, eternidade em eternidade. Ele não muda. Então os seus princípios, os seus valores, os seus mandamentos não ficam velhos. A sua palavra não é morta. A sua palavra é hoje, amanhã, é de eternidade em eternidade. Ela também não muda. De escolhido de Deus para palácio da corte, palhaço da corte dos filisteus. Porque depois que os mortos conseguirem fazer com que os vivos venham morar com eles, eles matam. Se não matam, fazem de palhaço. Porque é isso que o mundo faz. É isso que o mundo faz com a gente. Ele quer pegar, ele quer mandar. Aparentemente ele vem com mel, aparentemente ele vem com uma proposta boa, aparentemente ele parece maravilhoso, mas é tudo aparentemente. Porque quando nós estávamos no mundo perdidos, jogados, sem família, sem nada, quem realmente queria chegar perto da gente? Os que chegavam perto de nós era para levar alguma coisa em troca. E se não tivesse, ia embora. Quantos de verdade deram valor para nós? É só a gente parar e olhar. É só a gente analisar verdadeiramente. Verdadeiramente. De homem com a força e o Espírito Santo de Deus para palácio da corte, motivo de zombaria, tropeços e ruínas. Achei Juízes 16, 23. É que eu vou escrevendo e eu estou trabalhando, e aí eu vou, anoto um pedaço, anoto outro, e alguns eu perco. 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que se multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Percebe? Ele era um homem de Deus, nazireu de Deus, ele tinha a força de um exército. O Espírito Santo de Deus se apossava dele. Com uma queixada de jumento, ele destruía um exército, ele rasgava uma pessoa ao meio. Ele foi escolhido, ele era separado, ele nasceu para um propósito, mas ele deixou o mundo entrar. Ele deixou as coisas do mundo, as coisas da morte. Quando a gente começa a fazer parte muito da morte, acha isso tão natural. Olha o perigo de que é estar na morte, ou simplesmente fazer aliança com a morte. Não pode fazer aliança com a morte. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guie-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, até no nossa maior aflição, o Senhor consegue nos escutar apenas no pensamento. Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrinou-se, e sobre elas, com sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão:
morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele, sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Sansão se suicidou. Esse era a identidade que ele nasceu. Esse era o projeto do Deus Todo Criador? Não, não era. Não era. Nós somos valiosos agora porque nós estamos em Cristo Jesus. Sansão, o exército de Deus, ele começou a empurrar moinho que era serviço dos bois. Tinha os seus 2 olhos furados, foi palhaço da corte, mas isso não era o projeto de Sansão. Essa não era a identidade de Deus para ele. Mas ele começou a negociar com a morte. Ele começou a negociar princípios de Deus inegociáveis. Ele começou a fazer aliança com quem ele nasceu para derrotar o nome do Senhor. Nós somente somos valiosos porque somos de Deus. A partir do momento que deixarmos de ver Deus, Satanás tira ele da nossa vida. Ele vem e nos mata, joga fora. Não se sabe exatamente quanto tempo Sansão ficou preso, mas se sabe que deu tempo para crescer o cabelo de Sansão. Quanto tempo que ele ficou rodando aquele moinho com os olhos furados de boi sendo escravo? Ele não nasceu para aquilo. Aquela identidade que deu para ele foi Satanás. Aquela identidade que deu para ele foi quando ele começou a negociar o inegociável. Aquela identidade era de morte, foi de morte. Ou seja, deu tempo para ele reconhecer o grande mal que ele fez com ele e com o seu povo. Porque quando ele escolheu fazer negócios com o inferno, sua família também sofreu. Lembra do pai e da mãe? Lembra do respingar? Respinga. Colheita dele, colheita do povo, porque ele não conseguiu libertar o povo, nem ele. Ainda ficou com o projeto do inferno e teve que se matar, porque ele se matou. Quanto tempo? Se ele não tivesse tempo para pensar, para pedir perdão, para que o Espírito de Deus se apossasse de novo dele, para dar uma chance. Mas e os não de Deus? Deus passa a vida inteira dizendo para a gente: sim, sim, vai lá, filho, vai, sim, 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 sim. Quando chega o não, é não, 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 não. Se ele não tivesse tido a misericórdia de Deus, ele não teria. O tormento dele não tinha acabado também, porque como que ele ia ter a força para destruir aquelas pilastras? Não ia. Porque ele, sem o Espírito Santo de Deus, sem a identidade de Deus, sem o que ele nasceu para ser, ele não era ninguém. Ele só era um bobo da corte. Ele só era um bobo da corte. Então, tudo isso respingou no seu povo, na sua família e principalmente nele. Tinha tudo para dar certo. Nasceu para este propósito de vida, mas escolheu o propósito da morte. Persistir, progredir e não parar. Escolhas de vida ou escolhas de morte. Laços com a morte ou laços com a vida. Pediu a misericórdia de Deus para um último ato de honrar a Deus com a sua morte. E
E se pararmos para analisar, Sansão se matou. Ele se matou. Pode desligar. Desligar. Era só para refrescar. Sansão se matou. Para que ele pudesse honrar a Deus, ele pediu que levasse as pilastras para matar os seus opressores e assim terminar a sua tortura também. Conhecemos na Bíblia e fora da Bíblia vários personagens que começaram com Deus e terminaram sem Deus. Tinham tudo para dar certo, tinha vida, tinha prosperidade, mas escolheu ruínas e fracassos. E a gente vai encontrar um monte de gente aí com um monte de promessa de Deus, com vida de Deus, mas fazendo a escolha da morte. E tem algo errado nisso? Lógico que não. Sua vida, sua escolha, seu livre-arbítrio e sua morte também. A gente vem com uma moça e o nome dela é Fabiana, e ela falou assim: eu levanto todos os dias e falo para o Senhor: Senhor, o Senhor me deu um livre-arbítrio e eu estou te dando ele para o Senhor. E desde que eu ouvi isso, eu continuo falando para mim agora: Senhor, o Senhor me deu o livre-arbítrio, mas eu estou dando para o Senhor o livre-arbítrio que o Senhor me deu. Porque é melhor viver com Deus, ainda que seja um pouco, do que ir para a eternidade sem Ele. O mundo não pode morar dentro de um cristão. Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Pegamos o exemplo ruim para nós não fazermos, para a gente não fazer, para a gente não cometer, porque sabemos que negociar com o inferno, negociar com a morte e negociar com quem está na morte vai nos levar para a morte. Agora, aparentemente não, mas lá na frente vai. Lá. Deus tem que ser o primeiro, a prioridade da nossa vida, para que quando nós viemos a precisar do Senhor, Ele também nos priorize. Temos compromisso com tudo. Se nós marcamos um médico, a gente tem que estar lá no horário, no dia. Se temos trabalho para fazer, marcamos para ir para o trabalho, voltar para o trabalho, e temos horários a cumprir, temos compromisso. Com Deus também é assim. Se queremos continuar na vida vivendo, e se queremos continuar com a aliança de Deus, e se queremos viver a vida eterna com Deus, este compromisso é eterno, é o que te garante a vida. E tudo fora disso, embora apareça vida, é morte. É morte. Infelizmente, para aqueles que não aceitam, porque a palavra não é minha, a palavra ela vem de Deus, e o Senhor fala que dela eu testifico. Então é Deus que fala. Então a gente tem que priorizar a vida, porque tem muita gente indo para a morte, porque está abrindo princípios, porque está fazendo aliança com o inferno. Não vai mudar. O Senhor veio para todos, mas todos querem o Senhor? Não. Compromisso, o Senhor, Ele fala à sua igreja, Ele fala ao seu povo. Deus não fala com o mundo. Então não adianta você falar: poxa, Deus, Ele está fazendo tudo isso e está super bem. Deus não fala com o mundo. Deus fala com seus servos e filhos. A misericórdia também só vem dele. Quando Sansão pediu misericórdia, porque os filisteus não tinham misericórdia, fazia ele fazer o serviço de boi, furar os olhos dele, ele era palhaço, mas ele pediu a misericórdia daquele único que é misericordioso, que é Jesus, único. A Bíblia fala que o maligno está ao derredor, mas para aqueles que são filhos, o Senhor está ao redor, e o Senhor ao redor impede que o derredor venha nos consumir e nos matar, porque sem o sangue de Jesus já era nós. Não tem nenhum jeito. A salvação só vem por Cristo, não vem por religião, não vem por placas de igreja, mas temos que congregar sim, porque Jesus, Filho do Deus Altíssimo, congregava.
Queriam jogar ele da sinagoga, ele estava lá. Agora, se o Filho de Deus Altíssimo congregava, imagine nós, seres limitados e cheios de dores e tantas outras coisas. Temos compromisso com várias coisas, mas muitas vezes não temos compromissos com Deus. A Bíblia fala que por isso que existe muito entre nós fraco, abatido, porque verdadeiramente está abrindo preceitos, fazendo aliança com o inferno e não está percebendo que está indo para a morte. E isso é assunto de vida e de morte. Vida eterna ou morte eterna. E essa é a escolha que nós temos todos os dias. E vamos ter luta, e vamos ter batalha, e vamos sofrer, e vamos chorar, vamos ficar necessitados, mas o Senhor fala que em todas elas o Senhor está conosco. Todos os dias, até o nosso último respirar, o Senhor está conosco. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a vida. Pare de dar sua vida para quem não tem nem a tela. Porra, dele não tem, está morto. Está morto. Desvia. Eu sempre lembro de Davi. Quando vem os irmãos dele para poder impedir, ele simplesmente desvia e vai embora. Vai falar com o morto para quê? Ele está morto. Ele não vai ouvir. A mesma coisa é a gente jogar pérolas aos porcos. Eles não sabem a diferença do que é pérola e do que é lavagem. Mas nós temos que saber essa diferença. E nós temos que ter essa certeza. E nós temos que seguir, ainda que o mundo vá ladeira abaixo. Pode continuar ladeira abaixo. Mas a nossa escolha de vida, ela é todos os dias. Não permita que a morte faça parte da sua vida. Mostre para a morte a sua vida. Por isso que a gente sofre muitas lutas. Porque o brilho que está em nós denuncia as más obras. E glória a Deus por isso. Mas não é porque somos nós, é porque é Cristo. Porque se Cristo não tiver, vamos ser um Sansão da vida, furar os olhos. Porque por mais que você faça, por mais que você trabalhe, muitas vezes você não é nem reconhecido. Quando você é porque Deus vai lá e põe na boca e faz o ímpio fazer. Ele faz. Por isso que na Bíblia diz: se acontecer alguma coisa, se o seu patrão ele agir mal contra você, você põe o seu joelho no chão e apresenta a Deus, porque é Deus que vai ter com ele. Porque nós somos servos e nós somos filhos do Deus todo Criador. Nós temos um Pai e é Ele que cuida de nós. Então, quando algo dói algo em nós, dói no nosso Pai. Através de Jesus, Ele sabe o que é a dor. Então, fala com o Pai. Fala com o Pai. Porque os projetos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente possa imaginar. Mas escolha a vida, lute, não permita, não dê poder para a morte ou para os mortos. Nessa noite, que nós venhamos a pensar que identidade Deus nos deu antes da gente nascer, e nós estamos usando dessa identidade, nós estamos realmente cumprindo os planos de Deus na nossa vida. Então, que sirva de reflexão para a gente, para a nossa vida, porque o culto ele vai para a nossa casa, ele vai para o nosso emprego, ele vai para a nossa família, ele vai por lá. Jesus vai conosco o tempo todo, e tudo o que fazemos respinga na nossa família, e Deus está olhando tudo. Amém? Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia, Jesus. Mais que a oração de Jesus, vamos fazer oração de fé.
lembrando os irmãos que temos a Santa Ceia no sábado agora. Tá? Amém? Aleluia, Jesus. No Rio Branco. Se nós quiserem ir, avisa, a gente leva em nome de Jesus. Leve e traz. Senhor Jesus, nesta noite, muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez. Que a graça de Deus nos faça, Senhor, a ter forças para fugir do mal, como diz a palavra do Senhor, fugir da aparência do mal, do pecado, Senhor, porque a nossa carne é pecadora, o nosso ser é nascido do pecado, mas é a graça de Deus que nos dá força para vencer. Que o Senhor tome a todos e dirija os seus passos, dirija os seus corações, dirija as suas famílias. Meu Deus, nos guarda e livra do mal que nos cerca e nos rodeia a todo instante, né? O nosso inimigo que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas a graça de Deus, o favor de Deus que nos guarda, que não dorme, o guarda de Israel. Que o Senhor abençoe a todos, a cada lar, a cada família, provê, supra as necessidades, opera o milagre, entra com a providência, confirma a bênção de Deus, pois a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém? Está orando por você. José Carlos, aperta aqui para gente, está escrito fim. Só apertar no fim. No fim, deixa eu ver. Está na lateral. É que ela põe em cima.